Você já sentiu que quando você escolhe mudar qualquer coisa na sua vida, parece que tudo começa a desandar? Você começa a perder pessoas próximas a você, se afasta, né? Você começa a perder coisas, ideias que você tinha também começam a perder o sentido, parece que tudo vira do avesso. Eu identifiquei nessa minha caminhada 3 sinais de que a minha vida começou a mudar de alguma forma. E é disso que a gente vai falar hoje. O primeiro sinal, parece que tudo começa a dar errado. De repente, aquilo que você tinha programado fazer deu errado. Algum planejamento que você teve começa a dar errado, alguma ideia que você teve você não consegue levar para frente por algum motivo. Você quer montar um negócio com uma pessoa, de repente essa pessoa desiste e aí você fica sozinho. Um relacionamento, você acha que vai dar certo, mas você vê que a pessoa também do outro lado não quer mais. Então isso são para vários problemas. Quando esse caos acontece, quer dizer que o universo ele está começando a se alinhar com os propósitos que você tem. Então, ele vai tirar tudo aquilo do seu caminho que pode te atrapalhar a alcançar os objetivos que você tem. E é nesse momento que a gente não pega as nossas forças para poder ter resistência, né, de atravessar esses problemas, que a gente para. E aí, a gente não conclui a nossa mudança. Bom, para as coisas se organizarem, né, o universo ele precisa bagunçar para depois organizar da forma correta. Eu sempre falo que da ideia de tampinhas coloridas, né? Tá tudo aqui, um monte de tampinha. Então, agora ele vai começar a tirar as cores e começar a separar, mais ou menos isso a ideia da nossa vida, né? Então, esse é o primeiro sinal da mudança, que vem o caos para tudo começar a se alinhar de acordo com os propósitos que a gente tem, cada um o seu propósito pessoal. Segundo sinal, começar a se sentir muito sozinho. De repente, os amigos que você tem já não fazem mais sentido, você começa a se afastar mesmo que você não queira. Muitas outras pessoas não fazem mais sentido você manter uma convivência e você se afasta. E o que acontece é que quando você chega nessa parte, a vida começa a te isolar para você começar a olhar para você. Então, isso é muito comum de acontecer. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive muitos amigos, eu sempre tinha aquele comichão de sair de casa, chegava um dia que eu falava, não aguento mais ficar em casa, preciso sair, porque eu não aguento mais ficar em casa. E um belo dia, eu tava num rolê com a galera, e eu comecei a refletir de fora, assim, parece que as coisas deram uma travada e eu comecei a olhar se realmente eu queria estar ali. Porque eu já estava naquele rolê que tinha uma pessoa que eu já não falava muito bem, porque os nossos ideais eram muito diferentes. Então você fala aquela boa convivência, e aí você fala um oi, fala um básico. Uma outra pessoa que às vezes ela tá bem ou não, então dependendo do estado dela, essa pessoa te trata de formas diferentes. E às vezes você não se sente bem com isso. E eu comecei a ver por que eu estava me obrigando a me manter fazendo aquela mesma coisa se aquilo já não me fazia bem. Foi quando eu tive esse estalo e comecei a me isolar. E o isolamento ele serve para você se autoavaliar, para você olhar para dentro de você, para você ficar na imersão da sua vida, das suas coisas, né? Porque se nós não focarmos na nossa mudança, quem que vai focar? Ninguém. Então, o universo, ele trata com esse segundo sinal a mudança de te isolar para você olhar para si. Por mais que a gente não acredite nisso, as mudanças, elas estão dentro de nós, né? Toda mudança, ela vem de dentro para fora, ela vem da mente, né? Toda ideia que é construída, ela primeiro nasceu dentro da mente. Então, a nossa resolução dos nossos problemas, as nossas mudanças, elas começam dentro da nossa mente. A gente precisa dar essa atenção para que seja possível o universo fazer a parte dele, né? De concluir essas mudanças para a gente, né? Junto com a gente. Não, a gente não pode esperar nada do universo, né? O universo que eu falo é quem você queira acreditar, né? Deus, a vida,
Eu acredito muito em Deus, eu acho que isso assim, o universo é uma forma comum para falar para as pessoas que existe sim essa energia muito forte que tá ali junto com a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Outro sinal que eu identifiquei foi resistência de mudança. Ou seja, quando tá tudo acontecendo ali, você não quer mudar. Você começa a resistir, você começa a se endurecer, você começa a não querer mais olhar para aquilo. Ah, já que tá tudo cagado, deixa lá mesmo, agora eu não quero saber de nada, né? Então fica essa resistência muito forte dentro da gente, que é um dos sinais, né, de que a nossa mudança está acontecendo, mas a gente precisa fazer o quê? Ultrapassar essa barreira. Quando essa resistência acontece, já é esse sinal, né? Aí a gente precisa sair desse comodismo e reagir à nossa resistência para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Uma coisa de expansão, né? A gente não pode parar, a gente não pode voltar, a gente não pode desistir, a gente tem que crescer, a gente tem que expandir. Então a resistência ela só te impede de crescer e expandir. Como que a gente pode mudar isso, né? A gente começa a quebrar essa resistência mudando pequenos hábitos da nossa vida. Pequenos hábitos, coisas muito simples, por exemplo, organizar pequenas coisas de forma regradinha todos os dias. Ah, todos os dias eu vou manter isso aqui arrumado, né? Não é a casa toda, não é fazer uma faxina, não é isso. Eu vou manter isso aqui organizado, a minha mesa de trabalho organizada. Todos os dias, religiosamente, eu vou começar o meu dia com a minha mesa de trabalho organizada, por exemplo. É uma pequena mudança. Vou deixar a minha roupa organizada para o próximo dia. Vou deixar um cômodo da minha casa que me incomoda organizado todos os dias. Precisa ser todos cômodos? Não. Você começa com hábitos pequenos, né? Ah, eu vou, sei lá, eu vou organizar minha vida financeira, então agora, a partir de agora, eu vou criar um pequeno hábito de guardar R$ 10 por mês. Já é um começo, entendeu? Você começa a quebrar essa resistência com pequenas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia, que é um comando que você dá para si mesmo, né, para sua mente, de que as coisas precisam ser organizadas. Então, esses são alguns sinais que eu notei na minha vida de mudanças, né, sinais de mudanças acontecendo, e que no final de todas elas, né, quando a gente passa aquele turbilhão de coisas acontecendo, a gente começa a ver os resultados aparecendo. E infelizmente, né, eu não queria que fosse assim. Eu queria já pular daqui para cá de uma forma muito simples, mas a vida não é assim. E a gente identificando isso começa a tornar as coisas um pouco mais leves. Então, às vezes, quando tá acontecendo um problema, que eu já tô aqui, ó, já tô pensando, já tá me incomodando, aí eu paro e falo, não, pera, é um sinal e eu preciso dar uma atenção para isso. E para mim teve sinais de várias coisas, né? Uma delas foi financeira, que eu já venho falando aqui no canal para vocês. E eu quero compartilhar com vocês aí todas essas ideias que têm me ajudado a passar por essas fases um pouco mais de tranquilidade, né? Com um pouco mais de entendimento e menos estresse, né? Que eu acho que é isso que é importante. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa palavrinha de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.